A maneira como o meu trabalho começou não foi única. É uma história que você talvez já tenha ouvido antes. Eu fiquei com o coração partido e cheguei ao fundo do poço. Bebidas, drogas, sono e desemprego resumiam o meu dia a dia. Chegou a um ponto em que as pessoas vinham me visitar, amigos, familiares, e me examinavam com disfarces mal feitos. Por exemplo, faz uma eternidade que não comemos juntos. Ou, por que nós não vamos correr mais como antes? Isso me irritava porque eu sentia a pena. Mas, honestamente, é uma bênção ter pessoas que se importam o suficiente para isso. Mas eu raramente os desafiava. E, eventualmente, eles largavam os disfarces. Uma intervenção dolorosamente longa e constrangedora com todos os meus amigos, meus pais e a minha irmã. Lágrimas, gritos, súplicas, tudo tão dolorosamente desconfortável. No fim, eu concordei e prometi que sairia de casa, arranjaria um emprego, faria algo comigo mesma em vez de ficar me esvaindo no meu apartamento miserável. Olhei em volta, mas a ideia de trabalhar em uma caixa registradora ou em algum outro emprego monótono das 9 às 5 era insuportável. Depois de algum tempo, eu me deparei com um anúncio online. Explore os ecos ocultos da caverna Black Mouth. Junte-se a nós para uma experiência única na natureza tranquila de um dos marcos naturais mais exclusivos do parque. Esta jornada guiada levará você por margens cristalinas de rios e pelas profundezas frescas e ecoantes da caverna Black Mouth, onde o tempo parece ter parado. Aprenda sobre a história fascinante da caverna, suas formações rochosas, antigas e a vida selvagem que a habita. O passeio inclui guias profissionais experientes, todos os equipamentos de segurança fornecidos, grupos pequenos para uma experiência íntima. Importante, os visitantes devem manter um tom de voz baixo durante certos trechos do passeio para preservar a vida selvagem. Recomenda-se o uso de calçados confortáveis. Disponibilidade diária limitada. Reserve já o seu lugar. Um guia turístico foi uma ideia. Me tiraria de casa. Eu gosto da natureza. Eu era muito ativa antes da minha espiral. Por que não? Então, enviei um e-mail para perguntar sobre vagas em aberto. Eles responderam rapidamente, muito rapidamente, em poucos segundos. Definitivamente estranho, mas foi fácil ignorar. O e-mail foi educado, quase caloroso, e me convidou para uma entrevista na mesma semana. O escritório era um trailer na beira do parque, com a porta entreaberta, deixando entrar o cheiro de pinho e terra molhada. Lá dentro, havia uma mesa, 2 cadeiras dobráveis e um homem que parecia quase tão nervoso quanto eu. Ele apertou a minha mão sem sorrir e fez sinal para que eu me sentasse. Ele me perguntou algumas coisas bem básicas, se eu já tinha feito algum trabalho parecido, ou o quanto eu conhecia Black Mouth, como eu seguia instruções. Eu realmente fiz o meu melhor para ficar bem na minha imagem. E aparentemente funcionou. Ele me ofereceu um emprego. Eu perguntei a ele sobre o pagamento e ele me disse que eu receberia 1/4 dos lucros. Um passeio custava cerca de uns $30 e um grupo geralmente tem de 3 a 10 pessoas. Isso me dava entre $22 e $75 por passeio. Se eu fosse rápida, eu conseguiria fazer talvez 4 ou 5 turnês por dia. É uma faixa bem ampla, mas calculei que poderia ganhar entre $112 e $375 por dia. Para colocar isso em perspectiva, se eu conseguisse atender um número suficiente de pessoas em um dia, eu receberia o equivalente a $45 por hora. Meu chefe continuou. Agora, você não vai mais levar os convidados por todo o caminho, ele disse. Na metade do caminho, o outro guia assume. Você simplesmente os entrega e volta para buscar o próximo grupo. 1/4 salário por metade do trabalho é muita coisa boa para recusar. Então eu não fiz. Meu primeiro dia começou mais cedo do que eu havia acordado em meses. O céu ainda estava azul marinho quando eu estacionei no estacionamento de cascalho. A minha respiração embaçava com o frio e o ar cheirava levemente a chuva e cedro. A porta do trailer estava aberta novamente e a luz se espalhava pela terra. Lá dentro,
O homem da entrevista estava sentado à mesa, com a cabeça baixa sobre uma pasta. Sem olhar para cima, ele me entregou um envelope. Eu o abri. Era apenas um mapa da minha rota. Ele me explicou, mas nunca me olhou nos olhos. Falava rápido, como se temesse a conversa inteira. Atrás da rota havia uma única folha de papel com uma lista digitada de nomes. 10 nomes no total. O primeiro grupo de hoje. Era bem diverso. Alguns casais, alguns jovens, alguns mais velhos. Eu levantei a cabeça bruscamente quando meu chefe deixou cair algo pesado na mesa à minha frente. Uma sacola de pano surrada e amarrada com um barbante. Parecia saída de um filme. Ele me disse que eu precisaria. Soltei a corda e espiei lá dentro. Moedas. Não do tipo brilhante que se joga numa máquina de venda automática. Eram discos opacos e pesados, com bordas desgastadas e uma pátina levemente esverdeada. Os rostos estampados neles eram desconhecidos, as letras de algum alfabeto que eu não reconhecia. Elas são pro Rio, ele disse categoricamente. Achei que ele estava brincando, alguma tradição turística para dar sorte, mas o jeito como ele disse, com os olhos ainda baixos e a voz tensa, me fez pensar 2 vezes antes de perguntar. Não os perca. Eu assenti, ainda sem saber se aquilo era um ritual de trote estranho ou se eu havia me inscrito para algo que não entendia completamente. Lá fora, o céu estava ficando cinza claro, e eu podia ouvir vozes se reunindo no estacionamento. Meu primeiro grupo, conversando e rindo enquanto me esperavam. Eu coloquei o mapa, a lista e o saco de moedas na mochila e saí para encontrá-los. Coloquei meu melhor sorriso de vendedor e os cumprimentei como se estivesse emocionado por estar ali. Eles sorriam de volta, alguns com acenos educados, outro aquela centelha de entusiasmo que os turistas sentem quando tem uma câmera pronta e não tem mais nenhum lugar para ficar. Então nós começamos a trilha. A trilha de terra serpenteando por entre pinheiros altos que sussurravam ao vento. Em algum lugar à esquerda, um pica-pau trabalhava em um tronco. Eu avistei um lampejo azul, um gaio correndo entre os galhos, e eu apontei como se fizesse parte do programa oficial. Eu os levei pelos primeiros pontos de referência. Echo Point, um afloramento rochoso onde o som ricocheteava de forma estranha e retardada. O Split Oak, uma árvore antiga com uma cicatriz de raio que dividia o seu tronco em 2. E o Devil's Step, uma plataforma de pedra rasa, onde o rio se estreitava em uma fita branca e veloz. Eu recitei os fatos do meu roteiro em um tom alegre e praticado, dando risadas ocasionais e concordando como se já tivesse contado as mesmas informações milhares de vezes, mas ainda assim as achasse fascinantes. Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo pelo ato que estava representando. À primeira vista, era apenas mais uma caminhada pela natureza, mas na minha mochila, eu podia sentir o peso daquele saco de pano batendo do meu lado a cada passo. Então, quando o sol estava começando a se pôr, chegou a hora da atração principal. Conduzi-os pela última encosta, onde as árvores davam lugar a rochas nuas. A entrada de Blackmouth abria-se à nossa frente, baixa e ampla, como uma boca em permanente escárnio. Lá dentro, a temperatura caiu 10 graus em um instante. A minha voz ecoou fracamente contra as paredes enquanto eu me lançava no roteiro sobre a geologia da caverna, como o calcário havia sido esculpido ao longo de milênios. Dobramos uma curva e a atração principal surgiu à vista. Um rio largo e de curso lento cortando o coração da caverna. Sua superfície era preta e brilhante, refletindo o amarelo fraco da fileira de lâmpadas de segurança parafusadas na rocha. O som era constante, mas estranhamente abafado, como se a água estivesse se movendo sob uma camada de vidro. Esse aqui é o rio Blackmouth, eu disse a ele sorrindo como um anfitrião orgulhoso. Ele corre no subsolo por quase 10 quilômetros antes de ressurgir em um vale próximo. Além do local, diz que ninguém jamais atravessou a nado toda a extensão e chegou do outro lado. Algumas pessoas riram baixinho. O restante se inclinou sobre o corrimão para tirar fotos. Seguimos pela estreita passarela que ladeava a parede da caverna, com o rio deslizando silenciosamente ao nosso lado.
As lâmpadas no alto emitiam uma luz amarela fraca, suficiente apenas para riscar a rocha úmida. Mais à frente, o caminho se alargava até uma plataforma de pedra que se projetava sobre a água. Era ali que eu deveria fazer a parte final do discurso, a parte sobre a profundidade do rio, os sedimentos e a vida selvagem, antes de passar a palavra para o outro guia. Eu estava na metade da minha fala sobre caranguejos de água doce quando o vi. Ele estava do outro lado da plataforma, onde a luz não chegava. Era alto e usava um casaco pesado, com um chapéu de abas largas sombreando seu rosto. Atrás dele, amarrado à pedra, havia um barco, se é que pode se chamar assim. Não era como as balsas ou canoas do parque. Era estreito e baixo em relação à água, a madeira tão escura que parecia quase preta. Um remo jazia sobre os assentos, um cabo gasto e liso, a lâmina manchada como se estivesse no rio há décadas. Eu imaginei que ele só estivesse querendo aquele visual antigo, algo para os turistas. Talvez ele os fizesse posar para fotos antes da viagem de volta. Mesmo assim, a bainha encharcada do casaco dele me chamou a atenção. Estava pesada e encharcada, como se ele tivesse acabado de sair da água em vez de descer da trilha. Ele levantou uma mão enluvada com a palma para cima. Lembrei-me então da sacola de pano de saco na minha mochila, aquela que meu chefe tinha me dito que era para o rio. Tirei-o do ombro e atravessei a plataforma, forçando um aceno amigável. "Eu acho que você vai levá-los até o fim do caminho?" eu disse. Ele não respondeu, apenas pegou a bolsa num movimento lento e deliberado antes de recuar em direção ao barco. Eu fiquei inquieto. O cara me deu arrepios. Meu chefe tinha me avisado sobre isso. Era normal, fazia parte do trabalho, né? Virei-me para o grupo e gesticulei para ele como se aquilo fosse apenas mais uma atração. "Certo, pessoal, é aqui que vocês vão sair com o nosso guia fluvial. Ele vai levar vocês até o ponto de retorno e os trará de volta sãos e salvos." Não fizeram perguntas. Ninguém hesitou. Encaminharam-se em sua direção em pares, pisando na plataforma com movimentos silenciosos e experientes, como se já tivessem sido instruídos sobre o que fazer. Um por um, eles subiram no barco. Ele balançava levemente a cada passo, mas a água ao redor permanecia perfeitamente parada, sem ondulações, sem som. Na metade do carregamento, olhei para minha lista e congelei. Um dos nomes tinha uma linha preta grossa traçada. Eu não me lembrava de ter visto isso antes. Quando olhei novamente, havia uma pessoa a menos na fila. Examinei o grupo. 10 nomes, mas agora apenas 9 rostos. Minha boca ficou seca. O chapéu do barqueiro ergueu-se o suficiente para que eu visse a sombra do seu queixo, pálido e afilado. Sua mão repousava no remo, imóvel como pedra. "Está tudo bem?" perguntou uma das convidadas. A sua voz me assustou. Eu forcei um sorriso. Só para garantir que todos estejam a bordo." O barco então partiu, deslizando para o centro da água escura. Os convidados permaneceram sentados em silêncio e com as costas eretas, seus rostos escurecendo até serem engolidos pela escuridão. Eu virei-me e comecei a caminhar de volta, olhando esporadicamente para a lista de convidados. Um nome riscado, depois 3, depois 8, depois 10. Todos os nomes. Quando cheguei à curva da caverna, o papel tremia na minha mão. 10 nomes, todos agora riscados com a mesma linha preta e grossa. Parei e escutei. A caverna estava em silêncio absoluto. Sem água, sem ecos, nada. Era como se alguém tivesse silenciado o mundo. Então, de algum lugar nas profundezas da escuridão atrás de mim, eu ouvi o som lento e deliberado de um remo mergulhando na água. Uma remada, depois outra, cada vez mais perto. Eu não olhei para trás, dobrei a lista, enfiei-a no bolso e forcei minhas pernas a se moverem até que a luz fraca da entrada da caverna apareceu. O resto do dia passou como um borrão. Continuei fazendo os passeios, tentando manter a mesma cara alegre de antes, mas meu estômago continuava embrulhado.
ninguém daquele primeiro grupo voltou pela trilha. Eu disse a mim mesmo que eles tinham pegado uma saída diferente, que talvez o outro guia tivesse seu próprio ponto de desembarque, mas na hora de fechar, o estacionamento estava quase vazio. Nenhum carro igual ao deles, nenhuma conversa dos excursionistas arrumando as malas para o dia. 4 grupos naquele dia, 32 hóspedes no total, e nenhum deles havia retornado. O parque parecia vazio, só o som do vento nos pinheiros e o leve cheiro da água do rio grudando em mim como cola. Isso me deixava inquieto. Voltei para o trailer para bater o ponto. A porta estava aberta novamente, a luz se espalhando sobre a terra. Meu chefe estava lá dentro, na mesa, com uma pilha de papéis à sua frente, a caneta rabiscando lentamente a folha de cima. Ele não olhou para cima quando entrei. "Ei", eu disse, mantendo o tom de voz leve. "Pergunta estranha, mas para onde vão os grupos depois que eu os entrego? Eu não vi ninguém voltar." Ele não olhou para cima. "Eles terminam a rota?" "É, mas quer dizer, ele volta pro estacionamento? Eu nunca vi." Uma pausa, longo o suficiente para perceber. "Eles não voltam por aqui. Como estava o rio hoje?" Eu forcei uma pequena risada, como se a resposta dele tivesse esclarecido tudo. "Ah, tudo bem, sim, o rio estava ótimo." Não era, mas mesmo assim me deixei acreditar. Talvez houvesse mesmo outra trilha, talvez houvesse um ônibus de volta para o estacionamento que eu simplesmente não tinha visto. Desconectei e murmurei um "até amanhã" e saí para o ar fresco. O sol já havia se posto atrás das árvores e o caminho até o meu carro parecia mais longo do que o normal. Cada passo carregava aquele leve cheiro úmido da caverna teimosamente grudado nas minhas roupas. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Era mais forte até do que o das minhas roupas. Vinha da minha cozinha. Lá dentro, as luzes estavam apagadas, mas na mesa da minha cozinha havia uma pilha desorganizada de moedas opacas e pesadas, com os rostos e linguagens familiares agora. A princípio eu não me mexi. Fiquei ali parado no escuro, olhando para a pilha. Gotas grudavam neles, captando a pouca luz que entrava da rua. Um fino anel de umidade já havia se formado na mesa ao redor das moedas, espalhando-se lentamente. 32 convidados, 64 moedas que me foram dadas naquela manhã, e agora 16 na minha cozinha me esperando. A minha cota de 1/4 naquele dia. O velho no trailer era apenas o intermediário, isso estava óbvio agora. Quem quer que tenha deixado isso na minha cozinha, era para essa pessoa que eu realmente trabalhava. E ao julgar pelo cheiro que emanava da chaminé, espesso, frio e pesado no ar, eles já estavam no rio.